Fala Life, estamos aqui começando mais um Fala Life. Você que está nos assistindo, você que vai estar nos acompanhando, hoje a gente tem a grande presença do professor Francisco Raso, autor desse belíssimo livro aqui, Contra o Aborto, que você pode procurar depois, só um merchanzinho de graça. O professor, eu queria pedir para ele se apresentar e aí a gente vai então tá dando sequência na conversa. Muito bom. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Muito bem. Perfeito. Galera, muito boa noite. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E espero contribuir com o canal de vocês, com o propósito que vocês têm, a vocação que vocês têm aí de levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo para essa molecada. Eu sou professor de Sociologia, de Filosofia, e me coloco à disposição para as perguntas e para a gente ter um bom bate-papo. Amém. Professor, muito do que a gente vê hoje, até em discussão dentro da igreja, ele parte de um lugar que, pelo menos, é algo que a gente estava até conversando antes, parte de um lugar muito emocional. Né? Nós temos visto que os discursos, os debates que têm se levantado a respeito disso, em nenhum momento existe um ponto de racionalidade, sabe, de racionalização que a gente possa então dialogar como algo que faz sentido, né? A começar por nós que somos homens, que já começariam dizendo, mas vocês não têm o famoso lugar de fala para dizer a respeito disso. E então, no caso, essa discussão, e aí eu vejo até um ponto que eu acredito que muitas vezes a igreja acaba falhando, que leva apenas por um discurso emocional também. Vira gritaria por gritaria e ninguém chega a lugar nenhum porque ninguém consegue ouvir o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a dizer com base em estudo, com base na lógica e etc. E aí eu queria ouvir do Senhor a respeito disso, sobre esse negócio muito emocionalista, esse discurso muito emocional, começar desse lugar de fala, né? Tão famoso lugar de fala, que as pessoas, como assim? É um homem que está falando sobre aborto? Bom, muito boa pergunta. Para começar, ela faz parte de uma compreensão que nós devemos ter deste assunto, e não só deste especialmente, porque este assunto é parte, na verdade, do perfil do debate público que ganhou as redes e que as redes potencializam em termos de estimular cada vez mais, não um debate franco, não um debate racional, um debate analítico, não um debate paciente, mas, pelo contrário, um debate que é explosivo, instintivo, um debate que é justamente passional e emotivo. Isso não é só a questão do aborto, que é assim, todas as outras questões que atualmente ocupam o debate público, elas são potencializadas exatamente por este perfil. O debate tem se tornado cada vez mais explosivo, feito de maneira acrítica, e a questão do aborto ela é só uma questão dentre elas. Bom, dito isso, é preciso considerar que nós não precisamos deixar de ser emotivos, de sermos expressivos, de sermos afetados por temas que nos dá embrulho no estômago e temas que, de alguma forma, promovem em nós uma certa paixão. Isso não está isso em discussão. Nós devemos, sim, nos envolvermos com toda a paixão do mundo nestes assuntos. A questão é justamente conseguir conciliar uma conversa, e uma conversa crítica, uma conversa que participa, de alguma forma, do reconhecimento de que a diversidade de opiniões é um dado da realidade do debate público. Ela precisa ser feita, precisa ser firmada a partir de um pacto racional, a partir de um pacto naquilo que nós temos em comum, que é a capacidade de articular ideias, a capacidade que nós temos de justificar nossas crenças pela argumentação. Não tem outro jeito. O espaço da racionalidade precisa ocupar aí o espaço público, porque o espaço público ele é um espaço que circulam muitas ideias, e essas ideias só podem ser filtradas justamente pela ideia
pela experiência, vamos chamar assim, não pela ideia, mas pela experiência daquilo que é comum em nós, que é a capacidade de articular racionalmente as nossas falas. O aborto é um assunto que precisa ser colocado nestes termos. Um aborto é um assunto que precisa, assim como outros assuntos, mais do que outros assuntos, na minha opinião, ele é um assunto que nós precisamos, um tema, um problema que precisa ser medido pela exigência desta racionalidade, cumprir requisitos dessa racionalidade. É isso que eu tentei fazer com o meu livro, jogar luz para um assunto não extremamente racional, não matematicamente racional, mas uma racionalidade como uma experiência dialógica de pessoas que pensam diferentes e divergem sobre um assunto tão, em si, tão polêmico. Com relação ao lugar de fala, isso é, assim, é uma das coisas mais, desculpa usar esse termo, mas vou usar uma das coisas mais imbecis que existe, porque, primeiro que a racionalidade humana, toda a racionalidade humana ocupa um lugar de fala. Todos nós partimos de uma experiência, e essa experiência precisa ser justificada por um grau de racionalidade. E o lugar de fala é o lugar onde nós, seres humanos, nos autocompreendemos como humanos. E eu consigo te autocompreender como ser humano porque justamente você fala. E ao falar, ao transmitir uma informação, uma crença, ao articular uma crença, você sempre estará no seu lugar de fala. A questão é que o lugar de fala, ele não pode ser legitimar uma ação que contraria uma norma fundamental, um princípio fundamental, um princípio ético fundamental. Não é porque eu digo, esse é meu lugar de fala, tudo estaria, então, permitido. Se fosse assim, é do lugar de fala de psicopatas, é o meu lugar de fala, né? É o lugar de fala. Assim, não haveria ciência, não haveria conhecimento, não haveria possibilidade de se comungar entre nós, né, sentar a uma mesa com estranhos para ter um menor entendimento entre as pessoas. Então, esse lugar de essa ideia, essa noção que surgiu no debate público sobre lugar de fala, ela parte de um erro muito comum, que é você se fechar a partir da sua experiência de vítima, e só a partir da sua experiência de vítima haveria legitimidade para tomar certas decisões. O que, para mim, como eu disse, não faz o menor sentido, já que o lugar de fala poderia ser o lugar onde vale tudo, o lugar da relativização de todas as demandas que um sujeito pode ter, o lugar em que cada indivíduo tem o seu posicionamento, cada indivíduo tem o seu lugar de fala. Então, nós precisamos compreender que o espaço que nós ocupamos é um espaço do diálogo. Nós, como seres falantes, compartilhamos e comungamos ideias distintas. E eu substituiria o lugar da violência, o lugar do conflito, o lugar do confronto, justamente pelo lugar de fala, do diálogo, o lugar do confronto de opiniões, o lugar de crenças que são justificadas, enfim. Outra coisa que é problemática no lugar de fala, nessa teoria, nessa expressão lugar de fala, é que ela, no caso do aborto, ela exclui da questão do aborto, e o aborto é um tema importante porque ele vincula três... Deixa eu melhorar minha fala para ficar bem claro. O aborto não é uma questão exclusivamente de mulher, porque mulheres não se autogeram seus filhos. As mulheres elas não autogeram as suas crias. E ainda que elas se autogerassem as suas crias, não dependesse de uma relação intersubjetiva, não estaria claro que, por gerar seus próprios filhos, o filho poderia ser morto, poderia ser aniquilado. Então, ainda que uma mulher gerasse seu próprio filho, não significa que ela poderia destruir seu próprio filho. Afinal de contas, nenhuma mulher pode sair por aí e se automutilando porque ela é dona do seu próprio corpo, ninguém sai cortando a própria orelha porque é dona do seu próprio corpo. Nós não
existe um limite na experiência corpórea dos seres humanos que não permite que nenhum ser humano se automutile por um prazer que é dele, que é um lugar de fala. Então, o aborto, ele é um tema, para terminar minha resposta, desculpa me alongar tanto, mas ele é um tema que ele envolve, fundamentalmente, uma comunidade moral entre o gestor, a gestora e o embrião, uma pessoa no estado embrionário. Então você tem uma comunhão entre três pessoas. Este é o lugar de fala do aborto, o lugar destas três pessoas, e não apenas de uma. E ainda que é o lugar de fala destas três pessoas, nenhuma delas tem a prerrogativa de assassinar ou aniquilar a outra. É porque tem se visto muito, né, que tem ganhado muita força a partir do argumento do meu corpo, minhas regras. O senhor até acabou falando um pouco sobre isso já. Então, de certa forma, cai pro chão essa teoria, totalmente. Que a mulher diz, como sou dona do meu corpo, então por isso eu posso fazer o que eu quiser com o feto, né, que está dentro de mim, independente do tempo, independente dos meses. A gente tem acompanhado notícias que em alguns países e em alguns estados tem sido aprovado, no caso, o aborto a partir de 14 semanas, coisas que chegam a ser pitorescas. Então tudo isso praticamente cai pelo chão, esse argumento a favor do próprio corpo. Na verdade, para ser sincero com você, Matheus, isso não é bem um argumento, isso é mais uma bravata, é mais um slogan, que no debate público, que é gerido pelas emoções, como você bem lembrava no começo, tudo bem, aí passa, porque ninguém está filtrando racionalmente. Você para pensar nesse assunto com mais cuidado, e eu falo isso, vocês têm um programa aí para jovens, a questão do tema meu corpo não faz o menor sentido sob o ponto de vista antropológico. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Eu não sou propriedade do meu corpo, como eu sou propriedade dessa peça de xadrez aqui. Na verdade, o meu valor, esse daqui, para quem não sabe, no xadrez é um bispo, tá? E esse desenho no xadrez, eu não estou contra as peças aqui perto de mim, mas um desenho do bispo, ou seja, esse desenho corpóreo dele, já traz intrínseco a ele um valor no tabuleiro. Ele já tem no tabuleiro a referência do seu valor no seu formato. O nosso formato corpóreo já implica para mim o meu valor. Eu não sou propriedade deste meu corpo. Eu sou a expressão deste meu corpo. Então, a ideia de ser dono de alguma coisa, e por ser dono de uma coisa, eu posso fazer o que eu quiser com ela, ela parte de uma premissa, ela parte de um princípio profundamente equivocado, que é a ideia de eu ser alguma coisa diferente do meu corpo e que eu detenho o meu corpo, como se eu possuísse fosse proprietário deste objeto, e com este objeto eu posso, já que ele é minha propriedade privada, já que ele é minha posse, eu poderia fazer com ele qualquer coisa, eu poderia pintar, eu poderia quebrar, jogar, doar, eu poderia dar de presente. Isso não é verdade, porque a relação que nós temos conosco, com o nosso corpo, é uma relação de identidade fundamental. É uma relação em que a minha consciência é a minha consciência corpórea. Eu não tenho uma consciência distinta do meu corpo. Essa é uma teoria antropológica que eu prezo muito e discuto no meu livro, inclusive, e nós cristãos precisamos ser bem consequentes aqui. O cristianismo não partilha da teoria da distinção alma e corpo. Um cristão, ele justamente precisa pensar neste vínculo fundamental que o ser humano é construído, neste pilar de sua identidade antropológica fundamental, é ser corpo. É ser corpo. Deus se encarnou em Cristo, não foi à toa, poderia ser um mero espírito, uma consciência distante. A própria ideia do cristianismo é justamente ser
Deus se faz no mundo em carne. A coisa mais fundamental para um cristão é justamente que a identidade de Deus se dá justamente na face de Jesus Cristo. Deus não é dono de Jesus Cristo, porque ele é corpo, não tem essa distinção. Ele é o corpo. Então, nós também, na nossa autocompreensão, isso precisa ser muito, cara, assim, vocês que trabalham com jovens, essas ideias, essa teologia que discute a concepção do homem, ela precisa ser muito difundida, trabalhada, porque é o pilar da nossa compreensão de mundo, é o pilar da nossa cosmovisão. Somos o nosso corpo, não possuímos como uma entidade de fora que vai lá e faz tudo. Isso é ótimo, e na verdade assim, mas quando, então, se estamos concebidos como pessoa? Quando somos pessoa? Então nós temos então a questão do amontoado de células, que é a coisa mais ridícula que eu posso ter certeza que eu já ouvi, porque não somos um amontoado de nada, mas realmente é uma defesa que se tem em grande escalão, porque quando então somos pessoas? Como podemos distinguir que iniciou-se então essa vida, essa importância, essa pessoa, essa terceira pessoa que estamos dizendo aqui nesse momento? Olha, você falou de uma coisa muito importante aí sobre o conceito de amontoado. Olha, eu tenho aqui meus livros espalhados aqui na minha biblioteca, um pedaço bem grande aqui. Os meus livros, eu faço de tudo para que eles não fiquem amontoados. Estaria um caos aqui. Se eu tivesse chegar aqui na minha... A única coisa amontoada que eu vejo na minha casa, às vezes, é a louça, que eu preciso ir lá e organizar. Você sabe que eu sou uma pessoa super... me confesso que eu adoro cuidar da minha casa, com a minha esposa e tal. E eu lavo a louça, eu cuido da louça. Meninos, comprei uma máquina, lugar tá, de gente? fala. Mas, assim, Isso é de Deus. A máquina de lavar é de a máquina Deus. lava a louça. E quando eu olho a pia bagunçada, eu tenho problemas muito sérios com as coisas amontoadas. Assim, eu gosto de separar. Sou aquela pessoa que vai lavar louça, separa o talher, separa os copos, separa os pratos, Setoriza separa a tudo louça. antes de arrumar. Isso, exatamente. Vai setorizando. Ora, essa é uma capacidade importante que nós temos de dar ao mundo forma organizada. Nós ordenamos o mundo, nós categorizamos o mundo. No caso aqui dos livros, da louça, essas coisas estão desconectadas, né? Um prato não está conectado exatamente com o talher, que não está conectado com o copo. Mas nós vamos ordenando a coisa. Nós damos ao mundo uma impressão, nós imprimimos no mundo, é isso que eu quero dizer, ordem. Nós damos ordenamento para ele. Ora, o nosso corpo, ele não é feito de um amontoado de células, ele é feito justamente de um ordenamento. Nós falamos em organismo, nós não falamos em pecinhas amontoadas, nós falamos em organismo. Eu não sei como seria o nome de coisas que não são amontoadas, caóticas. Aliás, o conceito de célula, não suporta o conceito de amontoado. O próprio conceito de célula, na formação do tecido orgânico, pressupõe uma ordem, um ordenamento. Ora, o nosso corpo é a expressão desse ordenamento mais complexo, mais impressionante que a natureza pôde construir. Vou dar um exemplo, agora eu vou dar uma filosofada aqui, tá, gente? Ó. Só filosofar. Outro dia eu estava fazendo uma live lá no meu Instagram, e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, cara, até boa gente, né? Uma pessoa grosseira, não é hater, né? Eu falando de filosofia e tal, o cara falou assim, mas olha, nós somos assim, o universo tem bilhões de galáxias, trilhões de galáxias, nós temos trilhões de estrelas, nós somos um mero pó nesse cosmos aí. Eu falei, cara, que bela oportunidade você me deu para responder essa pergunta. Olha, as próprias galáxias não estão amontoadas, elas formam um ordenamento, elas têm uma certa ordem. Os próprios planetas formam sistemas, e o mais impressionante de tudo
é que nós somos os únicos seres até então conhecidos que podem perguntar pelo sentido de tudo isso. Ficou, opa! O que é isso? Falei, exato. Nós somos capazes de ter autocompreensão do nosso lugar neste todo. Esta é a prova mais cabal de que nós não somos um mero amontoado de nada. Nós somos o ser capaz de dar sentido e perguntar pelo sentido de todas estas coisas. Professor, só pegando um gancho nisso, antes o senhor estava falando, né, dessa questão da visão dessa concepção de corpo, de nós sermos, né? Uhum. E aí a gente tem muito claro que quando a gente sofre esse descolamento, essa disruptura entre corpo e ser, a gente tem uma patologia. Muito como a célula, se for algo desenfreado, também é uma doença. Desculpa. Então, a gente vê que até mesmo nesse tipo de concepção de ideia, não caberia esse conceito mesmo, né? Sim, você tem toda a razão. Uma pessoa que tem um certo, essa ruptura, esse divórcio de sua identidade mental com a sua identidade corpórea, ela tem uma patologia psíquica. Uma célula que tem esse distúrbio, ela gera um câncer, ela gera um desordenamento. Esses dias minha filhinha pequenininha, mais novinha aqui, por alguma razão, que eu não saberia explicar qual mas é coisa de criança, ela tem um cabelo bem lisinho, assim, bem parecido com o meu, e os irmãos dela têm um cabelo, os cabelos dos irmãos são mais enroladinhos que puxaram para minha esposa. E por alguma razão, minha filha mais nova começou a chorar que queria ter o cabelo cacheado. Ela tem 6 anos. Eu queria cabelo cacheado, papai. Mas ela passou a tarde chorando que ela queria ter o cabelo cacheado. É claro que isso é um choro de uma criança, parece um certo mimo para chamar a atenção, mas se você levar isso às últimas consequências, e foi o que eu tentei falar para ela, é justamente o fato de que ela e todos nós, somos o que nós expressamos corporeamente. Então, e isso é um dom, quer dizer, foi dado, foi assim, você é um fato mais brutal que existe de que você não pôde tomar essa decisão de como ser o que é. Claro que você pode, ao longo da sua vida, mudar uma coisinha aqui, pintar o cabelo, tal, etc. Mas a sua identidade, ela é construída primeiro e fundamentalmente a partir justamente dessa relação profunda que há entre a sua consciência corpórea. Consciência corpórea, isso é fundamental. Eu não posso sair na rua achando que eu sou um ornitorrinco. Eu não posso... eu queria ter formato... O que é uma questão hoje na sociedade também, né? Essa concepção de ser o que quiser. Pois isso é uma loucura. Assim, sinto muito, mas é um dado quase que perverso contra si mesmo. Isso é um problema sério. Eu queria ser, na verdade, um ornitorrinco. Por que eu não sou um ornitorrinco? Sim, acho tão bonitinho ornitorrincos. Você já viu bebê ornitorrinco, Matheus? Bebês ornitorrincos são fofos. Cara, por que eu não posso ser fofo que nem um bebê ornitorrinco? Cara, você não vai ser, cara. Assim, sinto muito, velho. Você é o que você é. E assim, não há coisa mais perversa do que você não conseguir ser exatamente o que você é corporeamente, do ponto de vista do corpo. Por isso que no meu livro eu defendo muito a ideia de que o embrião já é, no seu primeiro momento de concepção, um corpo. Claro, se ele é um corpo humano, assim, ele não é um corpo de um alface. Cara, ninguém, eu costumo brincar, mas é sério isso, ninguém vai fazer ultrassom do filho
E o médico fala, olha, eu não sei, talvez realmente agora nasça um ornitorrinco, você espere um pouco. Sim. Ou você vai, quando o médico faz ultrassom, ele fala, olha, é o seu filho, cara. Tipo, não é outra coisa, não é um câncer, tá? Não é um tumor, é o seu filho. Até eu costumo brincar, né? Eu tenho 3 filhos. Quando eu fazia os ultrassons dos meus filhos, eu falava assim, ai, que amontoadinho de célula tão bonitinho, né? Professor, fazer uma pergunta pro senhor, porque a gente passou então pelo lugar de fala sobre essa ideia do meu corpo, minhas regras, mas se vê também, né, nessas discussões, em muitos lugares banais até, que o aborto seria um bem que a mulher faria para si mesmo, em casos de violência que tivesse sofrido, que porque tem muitas mulheres que ao passarem, que abortam, né, que o filho não é planejado, e aí acabam morrendo por causa de... Abortos clandestinos. Exato, abortos clandestinos. A gente já chegou a ver em algumas vezes. Eu lembro até uma vez que o senhor postou isso numa rede social, que estavam divulgando um número de que, não lembro qual país na Europa, acho que era Portugal, que como tinha melhorado essa questão, estava, digamos, abre aspas, salvando as mulheres, o fato de estar sendo legalizado o aborto. Porque goste ou não, é um discurso que a gente vê se levantando, que é muito forte. Tipo, nossa, tem que aprovar porque o aborto clandestino mata mais do que não sei o quê, tem que aprovar porque isso tem que ser legalizado. Porque olha quantas mulheres sofrem. E que favorece a minoria, porque quem sofre realmente normalmente é a mulher negra, a mulher de favela, a mulher disso, e coloca sempre como, né, um benefício que elas ganham. E eu queria que o senhor falasse, discorresse um pouco sobre isso. Na verdade, tem muitas camadas aí para a gente poder conversar, não quero até me estender demais, mas eu vou começar, eu vou partir, na verdade, de uma outra perspectiva. Espero que os nossos ouvintes entendam isso que eu vou falar de maneira muito séria e muito severa, assim, até. Não quero ser muito professoral aqui, mas, assim, cara, vamos ser sinceros. Esse papo de, não é planejado. Olha, exceto os casos de estupro, qualquer pessoa que tem um relacionamento sexual precisa saber que relacionamentos sexuais, além de dar prazer, também gera filhos, cara. Isso é uma coisa que se aprende na escola, do primeira série, meu. Não é possível. Não. Cara, quando eu era criança, eu sou filho de pais separados, sabe? Separados, a minha mãe, coitada, né? Como que ela vai me educar sexualmente? Puxa, e agora esse moleque aí crescendo, como é que eu vou falar para ele de sexualidade? E a formação da sexualidade nossa é uma tragédia, cara. Isso é uma tragédia. Aí minha mãe, coitada, né? Chegou para mim na minha época, eu tenho uns 43 anos, ela chegou com umas enciclopédias, assim, sobre sexualidade, e falou, filho, eu juro você, cara. Juro pra vocês. Leia. Juro pra você. Filho, é o máximo que eu sei fazer por você. Me deu, assim, uma enciclopédia. Top. Eu fiquei, assim, sempre gostei de ler, assim, né, então. E fui lendo, cara, garoto, assim, eu tinha uns 14, 15 anos, uns fascículos bonitos até. Cara, não tinha internet na época, cara. A minha mãe, coitada, uma senhora, que não mal sabia, assim, tinha vergonha de falar comigo essas coisas, me deu um fascículo assim, que você comprou na banca de jornal, bonito até, uma enciclopédia. Cara, qualquer ser humano hoje tem informação sobre sexualidade. É incabível dizer que um bebê não pode ser esperado. Incabível dizer isso. Assim, sinto muito, cara. Exceto o caso de estupro, né, porque é um caso específico de violência, mas qualquer ser humano que tenha relações sexuais precisa saber que há consequências, várias possibilidades de consequências. Não é uma coisa assim, é um prazer em si mesmo. É um prazer, aliás, é um prazer tão prazeroso que
que uma das principais consequências é criar um filho. Tem coisa mais... Gerar vida. Aliás, as pessoas falam assim, ai, na igreja, a questão da procriação. Meu querido, vem aqui. Você sabe o que significa... Não, tô falando sério, cara. Você sabe o que significa, teologicamente, procriar? Você parou para pensar isso? Procriar significa ser parceiro de Deus na criação. Cara, você não é uma entidade autômata, biológica, reproduzindo. Tem uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, que ela vai dizer assim, cara, isso é genial que ela fala. Genial. Ela fala assim, nós seres humanos não somos mortais. Nós somos seres que nascem. Por que ela diz isso? Porque diferente de todos os outros seres animais que se reproduzem, o ser humano é o ser que tem consciência de que nasceu. Ele não tem consciência de que vai morrer. Ele não é uma entidade que brotou de uma relação mecânica ou orgânica. Ele é uma entidade que brotou de uma decisão. Decisão de duas outras. Sabe? É isso que é procriar. Você ser parceiro da criação. Então, desculpa falar desse jeito, meus amigos, mas assim, a gente precisa deixar claro que o problema do aborto não pode ser amputado do problema da sexualidade humana. Não pode, cara. Assim, e educação sexual não é ensinar, desculpa o que eu vou falar aqui agora, ensinar, colocar camisinha em banana. Você vai, como que é cursos de educação sexual por aí? Pode usar à vontade. Cara, não é isso. Educação sexual é você ter consciência da sua vida sexual. É ter uma consciência profunda da parceria, da comunidade que você forma, da comunhão, dos vínculos de afeto, do envolvimento profundo. As pessoas acham que falar amor é letra de samba. Né? Amor não é letra de samba. Até mesmo porque os métodos falham, né? Os métodos não são, como eles, 100% seguros. E essa parte eles pulam, porque eles ter realmente o juízo de entender que se relacionou, querido. Tá na chuva, você pode se molhar. Exato. Não tem jeito. E é importante, gente, deixar isso claro para o pessoal mais jovem. A consciência sexual nossa é a consciência do nosso corpo, que é a consciência da nossa intersubjetividade, que é a consciência dos nossos vínculos amorosos. Educação sexual é uma educação que tem que entender que a sexualidade ela precisa ser sacralizada. Não é a vida que é só... A sacralização está também no ato da sexualidade. A gente amputou isso. É uma coisa assim, eu acho assustador esse tipo de... como diria, uma cultura que acha que, não, tá tudo bem, faz o que você quiser, cara. Faz o que você quiser, tá tudo bem. Não é assim. Existem responsabilidades envolvidas, existem parceiros, pessoas, famílias. Então, eu colocaria o aborto dentro desta perspectiva, sabe? Professor, na verdade, eu queria fazer uma observação e queria até que o senhor falasse um pouco sobre isso, que, na verdade, todos esses conceitos que a gente falou aqui, né, do lugar de fala, do meu corpo, minhas regras, me parece, me soa muito como um lugar de um ego muito supervalorizado, assim. Onde essas pessoas que, não só as que discursam dessa forma, mas as que interiorizam esse discurso muito nesse lugar de manter o ego muito bem, quase que cristalizado, o seu próprio ego cristalizado, assim, né? Inatingível, ninguém toca, é isso e ponto final. Uhum. Não, exatamente. Existe uma concepção. Acho que está dando eco da minha voz, hein? Acho que é no seu... Não, eu tô ouvindo o retorno. Aqui. Alô, alô? Agora parou. Existe uma concepção aí eu acho que é uma egolatria. É uma egolatria. Verdade, eu acho que é uma boa expressão sua, né? Essa coisa de você ser realmente adorador do seu próprio ego e achar que é um pequeno Deus de si mesmo. Aliás, o que uma pessoa que diz meu corpo, minhas regras, ela pensa sobre si? Que ela é autossuficiente.
esse tema da autossuficiência, ele se torna até patológico, porque essa autossuficiência se torna tão absurda que a pessoa acha que ela se autofez, ela se autoproduzia, ela se autoproduz. Nós não somos seres que se autoproduzem. Nós somos seres o nosso se autofazer, se autoconstruir, depende de interação, depende de interrelacionamento, intersubjetividade, interpessoalidade. Então, nós somos seres que, para usar uma expressão até bastante filosófica, no sentido bem filosófico do termo, nós somos seres carentes. A carência é estruturante em nós. Nós dependemos, desde o momento que nós nascemos, da atenção de alguém que cuida de nós em termos absolutamente básicos. Isso se estende pela vida toda. Nós temos carências no nível material profundo, de necessidade de comer. Nós não somos seres de fazer a nossa... Né, a comida é uma coisa que... precisa ser alguém que caçou, alguém que produziu, alguém que... imagina, essa coisa de autossustentabilidade. Isso é uma coisa meio maluca, né? Nós somos seres de autodependência psicológica, nós precisamos né, do agrado, do compartilhamento, né, de gente que olha para a gente dar risada, que chora, enfim, que compartilha sentimentos psicológicos, emoções. Nós somos seres carentes espiritualmente. Quando eu falo carente aqui, deixo bem claro, carente, assim, eu dependo de outro para a manutenção da minha autossatisfação. Quer dizer, eu não sou capaz de me autossatisfazer por completo. Eu sou incompleto, eu sou um ser incompleto. E eu tenho uma carência espiritual profunda, quer dizer, o sentido de toda a realidade, o sentido de toda a minha vida não é dado em absoluto por mim mesmo. Quer dizer, o ser humano não é capaz de ser autoprodutor de seu próprio sentido no mundo. Claro que eu acho que o ego aí que você menciona, a egolatria, é justamente a falsificação disso. É como se eu achasse que eu sou capaz... É como o ídolo. O ídolo, o que é o ídolo? Senão, o ídolo é eu pegar um objeto da natureza e transformá-lo em objeto de culto. Então, esse fetiche, aliás, o termo fetiche significa exatamente isso. É transformar, deificar um objeto, transformar o objeto a objeto de culto. E o ego passa a ser um objeto de culto nesse sentido. Isso aqui é a coisa mais brutal, mais perversa do que a questão do aborto, já que uma mulher é capaz de dizer para si mesma, uma pessoa, dizer para si mesma que aquele filho que é gerado nela pode ser aniquilado ao seu bel prazer, quer dizer, ela pode dizer para si mesma que tanto faz. E, assim, não tem coisa mais... É como se você... Esse exemplo não é tão bom, mas, assim, é como se você pegasse É como se alguém... Imagina, cara, é como se alguém colocasse uma criança dentro de um Uber, né? Colocasse uma criança no Uber, e, de repente, o Uber vai chegar e falar assim, não quero mais essa criança. Claro, joga fora, assim, tipo, não quero mais essa criança aqui. Eu sei que o exemplo, a analogia ela depende de uma outras coisas, mas é a mesma coisa, quer dizer, não quero mais essa pessoa aqui em mim, não quero mais aqui. Tipo, como assim não quer mais aqui em você? Não quero mais. Tipo, mas a gente tem que considerar também outros elementos, eu estou sendo um pouco leviano aqui, mas a gente tem que considerar que uma mulher, às vezes grávida, ela aborta porque ela tem medo. Ela tem medo da reprovação da família, ela tem medo do que o namorado vai pensar, ela tem medo do relacionamento. Então, ela não quer abortar, ela quer ajuda. Ela não quer... Né, se você fosse tirar ali do fundo de sua psique, de sua alma, o que ela mais gostaria de ter ali é abraçar aquele filho e não matá-lo. Então, ela faz... Sabe quando aquela coisa assim... começa uma sujeira atrás da outra, então você vai escondendo, até a hora que você não consegue mais esconder, mas aquela mentira, né, que vai carregando uma mentira tão grande. Então, por isso que eu sempre digo, né, geralmente as mulheres que passam pela decisão do aborto, o que elas mais precisam é de acolhimento. Elas mais precisam de um abraço, alguém que diz, estamos juntos, sabe? E assim, pô, porque
é um sofrimento terrível, né? Depois você tomar consciência de que você matou o próprio filho, né? Sabe? Olha, eu, quando era moleque, eu tive amigos na adolescência que eu ajudei a incentivar o aborto. Então, vai lá e faz, cara. Você, pô, tá pensando nisso? Aí você toma consciência que você tá errado, cara. Sabe? Você tá errado. Sabe, Matheus, você tomar essa consciência, cara, eu matei uma pessoa. As minhas ideias mataram uma pessoa. Não tem volta isso, sabe? Não tem um retorno. A fratura aqui é muito grande. Né? Então, essa egolatria, assim, que você chama de ego, que eu concordo plenamente, no fundo ela é uma falsificação da realidade. Né? E é muito visível e quase que palpável, né? As consequências para a mulher, que é exatamente isso. Porque não é essa a resolução, não é isso que vai resolver de fato o problema dela. E aí, ao longo do tempo, depois que vem essa consciência de saber de fato o que realmente aconteceu ali em todas as esferas, reparar ou talvez tentar recuperar a saúde emocional dessa mulher, talvez de uma família inteira, é um processo muito longo, muito longo. Muito longo e assim, são feridas que nunca vão cicatrizar, e quando cicatriza deixam marcas, né? Não é aquela cicatriz que você apaga, é aquela cicatriz que vai ficar para sempre ali, né? Isso é muito triste. Eu digo isso eu estou no meu lugar de fala, hein? Porque eu graças a Deus, assim, isso foi minha consciência, eu purifiquei minha consciência no sentido mais de expurgar isso em mim, mas é uma consciência do pecado mesmo, né? Profundo. E não tem a ferida não é você que cobre, mas não, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado assim com essa. Para mim esse é o ponto mais difícil, sabe, do aborto, assim, mais difícil. Assim. O quanto isso deixa uma marca violenta nos pais, assim, tanto no homem quanto na mulher. Né? Na família, você mencionou muito bonito aí, né? Falar, não é só a mulher que carrega, é toda a família. Família. E a gente tem que parar com aquela coisa. Parar, né? A gente tem que tomar cuidado para não cair naquela coisa assim. Ai, mas a sociedade vai ficar olhando para a pessoa, vai ficar estigmatizada. Claro que vai ficar estigmatizada, cara. Pô, assim, como que você evita esse estigma? Assim, não dá para você colocar a responsabilidade do estigma na sociedade. A responsabilidade é uma responsabilidade interior, uma responsabilidade que começou com as suas decisões de ter uma vida sexual, com as suas decisões de ter um parceiro. Insisto que não cabe aqui a questão do estupro, é outro problema, mas são decisões que começaram no seu fórum íntimo. Então, são estigmas que você criou. O aborto é uma decisão que foi tomada. Mas eu não queria abortar. Tem muita gente que me fala assim, mas não é uma mulher que quer abortar. Porque aborta, então? Porque é difícil, é um fardo difícil. Assim, matar é um fardo fácil, né? Então, quer dizer... quer dizer, então... Acabar com seu filho é um fardo, beleza, esse tudo bem, né? Esse tipo... Legal, hein? Merece um like aí. Pô. Não, e até mesmo assim, se for na questão do estupro, por exemplo, é para apagar algo que ela tem como a consequência que vai me lembrar para sempre daquela situação. O problema é que ela vai arranjar outro problema para ela lembrar para sempre também. Então ela vai ter dois traumas e vai carregá-los de forma cruel. E isso é muito cruel sobre a defesa, porque as pessoas que defendem não pensam em tamanha crueldade com essa mulher, com essa pessoa, com esse sentimento. E aí eu volto e vou empurrar de volta para os dois, né? Porque nós temos aqui a psicóloga aí e o professor para nos falar sobre isso, porque as pessoas querem tampar o sol com a peneira, fingindo que elas vão poder agora estar libertas de não vou ver esse filho, então eu não vou lembrar desse trauma, não vou carregar esse problema mais. Então eu mato um feto, eu mato uma vida, eu mato uma criança, eu mato meu filho. E então eu fui violentada e eu também matei. É duro. Essa questão do estupro é muito difícil
mas ela também, ao mesmo tempo, é uma boa oportunidade para que a gente, aí eu falo aqui, eu acho que nós cristãos precisamos sempre trilhar o caminho da misericórdia, assim, porque dar a sua relevância, doar-se ao outro que é indigno, né? Deus faz isso por nós, né? Deus se doa pela nossa própria, porque sabe, nós somos indignos de sua misericórdia, se doa e morre por nós na cruz. Eu sei que essa é uma exigência muito grande para alguém que carrega este fardo, mas, no entanto, é isso que nós precisamos mirar e imitar, porque um embrião que é fruto de um estupro, ele merece tanto acolhimento como o ser mais desgraçado por estar ali, né? Que a comunidade, a mulher, os seus pais, a sua família, é a prova mais expressiva do amor humano, acolher aquele que é indigno de ser acolhido. Assim, assim, não tem doação maior que essa, exigência maior que essa. Agora, nós precisamos fortificar essa exigência, nós precisamos ser consequentes com essas exigências. Eu não estou dizendo que uma mulher que aborta precisa ser presa, até porque a lei brasileira já resolve isso, mas nós não podemos simplesmente falar assim, vamos resolver isso do jeito mais, pegando uma trilha, pegando um caminho mais fácil. Não existe caminho fácil, isso é um caminho difícil, mas é um caminho que ensina a nós o exercício profundo que é o amor de Deus pelos homens. É assim que nós devemos imitar. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado quando se fala de estupro, no caso do aborto, é que a gente acha que estupro é uma coisa assim, a mulher foi pega na rua e foi estuprada, né? Sim, a gente tem a imagem social do estupro como se fosse uma ruptura imediata, assim, de alguém que saiu do nada e... Na verdade, não é assim. Existem relatos de estupro que são feitos em casa, pelos próprios parceiros, né? Existem estupros que fazem parte de uma rede de familiar. E isso é muito complicado, porque a mulher às vezes aborta, não é porque ela quer abortar, ela aborta também porque ela tem medo. Ela aborta porque ela tem medo do parceiro. Às vezes o parceiro a estuprou e ele força ela a abortar porque não quer o filho. Então, o estupro não é só uma questão de mulher estava andando na rua, foi sequestrada, foi estuprada. Não é só a assim. primeira realidade que passa, né? Existem outras camadas. Exatamente, não é o único. Existem muitas camadas em que se dá o estupro. E essa mulher, ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser acolhida pela comunidade religiosa, pela comunidade política, pela comunidade... Então, cara, o que está acontecendo na sua vida? Você foi estuprada? Mas por quem? Por que isso? De onde veio? Não é uma coisa assim, fui estuprada, então eu vou abortar. O Estado reconhece? Beleza. Cara, você está falando que assim, praticaram um crime contra você. E está tudo bem? Assim, desculpa, eu não acho que esteja tudo bem. Você não está falando, você está acusando alguém de ter te violentado, e uma acusação que é muito séria. Essa não pode ser um green card, assim, estupro, beleza. Não pode ser uma carta branca para tudo é permitido. E outra, você não pode, onde já se viu, você acusa alguém de estupro e você não vai, assim, não existe, a sociedade vai tudo bem, vai transformar isso numa coisa passiva, que é aceitável. Então, a gente precisa começar a discutir também a semântica do estupro. A palavra estupro tem muitas semânticas, socialmente falando. Enfim. E acho que nesse caso a discussão ela vai muito além, né? Porque aí não é o aborto, mas é o que gerou para chegar nesse lugar que já é um problema. Então a discussão ela vai muito além disso, né? Exatamente, tem que ir além. Nós não podemos reduzir a questão do aborto a uma mera questão do aborto. Aborto. Assim, tipo, o que é o aborto? A mulher
interromper a gestação. Não, aborto não é isso. Aborto não é isso. A decisão de interromper uma gestação, ela envolve muitos pressupostos. Muitos pressupostos. O próprio conceito de gestação, o próprio conceito de ser mulher, o próprio conceito de companheiro, de relacionamento. Nós não podemos simplesmente tratar o aborto, é só uma questão. Não, o aborto não é só uma questão. O aborto, ele envolve muitas questões. Eu sempre gosto de dizer isso. Não tratar o aborto como, o aborto é um problema de isto. Saúde pública, isso, aquilo. O problema do aborto, ele tem uma... Né, ele é bem complexo, né? Ele acaba envolve... puxando para outros lugares, para outras esferas. Tanto Exato. Que... aí é uma pergunta que eu tenho, porque em muitos dos discursos também, eles se referem, né, que nem a gente falou a respeito da clandestinidade ou não, de que a aprovação do aborto diminuiria o número de casos de aborto. E eu queria ouvir o senhor a respeito disso. Quando você aprova, você legitima. Aprovar pela lei, legitimar, tornar legal, é como se a sociedade, a comunidade estivesse dando legitimidade para o ato. Assim, não é porque vai diminuir, não é um raciocínio de consequência que, peraí, se eu legitimar, eu vou diminuir. Cara, isso é uma contradição, porque você quer legitimar? Não quero legitimar, eu quero diminuir. Tá, mas para diminuir, você vai legitimar? Você está dizendo que está ok? Assim, você não pode, isso é uma contradição. Então você não pode legitimar o assassinato para diminuir o assassinato. Olha, gente, é o seguinte, a gente vai legitimar, está liberado o assassinato por uns dias, vai diminuir o assassinato. Não, mas é sério, você não pode fazer isso, cara. Tem até um filme americano, A Noite do Crime. Você libera o crime por uns dias, é uma noite, né, de crime. Aí a galera sai matando todo mundo, aí o resto eles são legais durante o resto do ano. Oi, Matheus, tudo bem? Bom dia! Os vizinhos, né? Os vizinhos, né? Pô, cara, que prazer. Já recolheu o lixo? Recolhi. Bom dia. Aí começa a noite de crime, todo mundo se mata, aqueles que conseguem sobreviver. Beleza, tal. Aí no dia seguinte, passou a noite. Ô, Matheus, tamo junto, hein? Sobreviveu, hein, cara? Cara, você não pode fazer assim. Mas tem clínica clandestina. Isso é um peso para a sociedade. Pô, sério? Sério que é? Então resolva o problema da clínica clandestina. Assim, você não pode dizer que tem clínica clandestina, logo a gente legaliza para não ter mais. Assim, convenhamos, olha, cara. Isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. É um problema ter clínicas clandestinas. Estamos de acordo. Como resolver esse problema? Legalizando. Não, peraí, aqui a gente não está mais de acordo. Porque o fato de ter clínicas clandestinas significa que tem gente querendo abortar. Então, a causa das clínicas clandestinas não é resolvida justamente dando o direito de abortar. Você tem que entender qual é a causa. É porque nem se fosse assim, cara, milhares de pessoas morrem de câncer por causa do cigarro. Então legaliza o cigarro, tá tudo bem. Todo mundo fuma, morre de câncer, logo vai acabar o câncer, né? Porque as pessoas morrem, você acaba com o negócio. Professor, você quer acabar com a Cracolândia? Entope os caras de crack, pronto. Você mata os caras. Você acaba com a Cracolândia. Entende isso? Não pode dar. Outro argumento que eu já ouvi também é diminuir a intervenção do Estado na decisão das pessoas, assim, né? Menos intervenção governamental na vida das pessoas. Como que o senhor pensa isso? Olha, eu também acho que tem que ter menos intervenção do Estado na vida das pessoas. No entanto, toda vez que você tira um agente
político interventor, você passa a ser o polo o agente político, como cidadão, como republicano. Então, a responsabilidade recai em você. Então, quanto menos Estado, mais cidadão. O Estado resolve, o Estado resolve. Você priva as pessoas de suas responsabilidades. Só que me parece que quanto mais Estado, é melhor para as pessoas que não são responsáveis, né? O Estado resolve. O Estado resolve. Então, assim, é só uma conta que a gente precisa tomar um cuidado, porque assim, eu também acho que o Estado deve ser menor na minha vida. Eu prefiro a consciência moral do meu pastor, do meu padre, né, da minha mãe. Essas sim são pessoas que falam a minha vida interior. Essas sim são pessoas que criam em mim uma consciência profunda da minha liberdade, etc, etc. Não o Estado. Então, o Estado, ele falsifica uma relação que, na verdade, assim, quem é o Estado? Né? Quem é o agente, quem é o sujeito mantenedor do Estado? Se não justamente cada um de nós. Só que o Estado, ele não pode ficar resolvendo a vida das pessoas. Pô, cara, sendo sincero, o Estado fica resolvendo a vida sexual das pessoas? Pô, uma coisa meio estranha, né? Então, assim, o Estado precisa ter seus limites muito bem demarcados, mas esses limites do Estado são demarcados pela nossa consciência de liberdade. A nossa liberdade, ela depende do Estado, aqui agora como uma instituição soberana de leis e tal. Só existe liberdade civil porque tem Estado que fundamenta isso. Mas esse Estado, ele não pode ser uma entidade soberana, divina, que é a minha consciência, né? Pode ser isso. As pessoas confundem muito, né? É porque, na verdade, o que existe é um vale de perda de consciência religiosa das pessoas. Elas acabam deificando entidades como o Estado. O Estado passa a ser religioso, né? O Estado passa a ser um templo. O Estado passa a ser justamente um ente sagrado. Isso, na verdade, por causa da consciência religiosa em nós, da sociedade secularizada, tal, que foi destruída, né? A erosão do sentimento de... Quem tem Deus não precisa de Estado, né? Isso é verdade. Quem tem igreja, quem tem uma comunidade religiosa, precisa de Estado, né? Isso o cristianismo ensinou melhor que qualquer outra religião, né? Isso não tem... o Estado é laico, claro, graças ao cristianismo, viu? Não esqueci de dizer isso. A gente vê, né, que então o aborto ele é um tema muito complexo, que parece que nós estamos vendo uma polarização muito reducionista dele, de querer pegar algo que, como o professor disse, ele tem tantas vertentes, e transformar isso, tentar dar uma resposta mais simples possível, e a gente sabe que isso muitas vezes acaba envolvendo objetivos políticos por trás e etc. Não sei se as meninas vão perguntar mais alguma coisa. Não, eu gostaria de ouvir o professor ainda falar sobre as outras duas formas que são legais, né, no Brasil, porque a gente tem a forma que, né, ele é crime, ok, mas ele tem as suas 3 brechas, que uma a gente até já colocou um pouco aqui, que é o caso do estupro, né, ele vai ser estudado, ele vai ser avaliado, né, dentro das suas formas, se pode ser liberado ou não, mas ainda a gente tem mais 2 formas, que ele é legal, ele se torna uma forma legal. O que o senhor acha disso? Olha, eu vou conversar para você, assim, eu sou contra o aborto, eu acho que em todas as instâncias, né? Eu acho que a lei brasileira é uma lei bastante razoável, porque a lei brasileira, ela consegue contemplar a natureza ética do embrião, ela contempla isso, ela protege o nascituro, isso ela não faz o corte, né? Não fica discutindo se o nascituro é ou não uma pessoa, não, ela reconhece a dignidade do nascituro desde os primeiros momentos da concepção, né? Isso é clássico. O que a lei brasileira faz, eu acho que é bastante razoável, né? É despenalizar o aborto em 2 condições. Tanto é que ela não descriminaliza, no sentido de ele continua sendo um agente, o aborto, ele continua sendo um equívoco, mas ela reconhece a lei brasileira, ela suporta, ela protege aquela decisão em caso de estupro. Ou seja, uma mulher não será condenada por isso.
ela não será julgada no sentido penal. Na verdade, o problema penal aqui, não é um problema moral, não é um problema, inclusive, reconhece que é lamentável, quer dizer, assim, aconteceu, assim, pô, é uma decisão difícil e tal. Eu, pessoalmente, do ponto de vista religioso, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista moral meu, eu sou contra. Só que eu entendo o fardo que uma mulher que foi passar por isso, ela não tem que ser presa, né? Não tem que ser julgada, ela tem que ser acolhida, ela tem que entender o que ela fez é errado. Então, assim, eu vou nesse limite penal. Né? Moralmente ela está errada. Moralmente ela está errada. Tem que saber que está errado. A consciência moral precisa saber que está errado. Não tem arrependimento se você não tiver consciência do erro. Mas, assim, a pena, ela não precisa ser botar uma mulher na cadeia, né? Você não precisa fazer isso. Até porque o sistema carcerário brasileiro é um negócio, uma bagunça. Não dá nem, essa é outra discussão, né? E no caso de estupro, e no caso de risco da mulher, assim, no caso de risco, isso é uma questão muito extrema, né? Muito específica, clínica, que só um médico pode falar. Só um médico pode dizer se aquela gravidez, se ela seguir, ela realmente será um risco para a mulher. Aí, não é uma decisão abortiva, no sentido do tema do aborto. Não é uma decisão assim, olha, eu não quero esse filho, eu vou abortar. Não. É um tema clínico. É uma decisão clínica. E uma decisão clínica, ela não é uma decisão que mereça grandes debates filosóficos. Né? É uma tragédia na vida das pessoas, lamentavelmente é uma tragédia, não é nenhum erro, né? Não é nenhum problema moral aqui, mas a lei brasileira precisa reconhecer, e eu acho, nesse sentido, por isso que eu digo que ela é razoável, porque ela reconhece que, olha, é um caso específico, a sua especificidade não é parâmetro, né? Não serve como parâmetro, nós reconhecemos a dignidade do nascituro, mas, no caso de um risco de vida da mulher, tomar a decisão pode ser uma decisão clínica, assim, só pode ser uma decisão clínica, né? Não pode ser uma decisão não clínica. A mulher não pode falar assim, eu acho que isso minha vida vai correr risco. Não pode ser assim. Precisa de laudos médicos, é um negócio trabalhoso, né? E assim, se a mulher quiser assumir o ônus dessa responsabilidade, dessa gravidez, o risco, ela pode assumir. E ela é amparada também por isso. Então, eu acho uma lei bastante razoável. Agora, no caso da anencefalia, aí é difícil, né? Eu sempre fui crítico dessa possibilidade. Eu acho que o anencéfalo, ele é uma pessoa, assim. É difícil. Eu não sou a favor do aborto nesse caso, assim, não. Eu acho que existe aí uma questão muito equivocada sobre a natureza humana, que é muito difícil, assim, e a discussão é meio jogada, sabe? É uma discussão meio, nem a gente, sabe? Nem a gente, sabe? E fica, porque discutir o que é gente é uma coisa filosófico. Isso é pessoa, assim, é verdade, cara. Os ministros discutem assim. O Roberto Barroso, não dá para saber se é gente. Então, não é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa que merece respeito. Por quê? Porque é natimorto. Né? Então, assim, eu sinto muito, assim, eu não gosto. No caso do aborto de anencefalia, eu sou bastante reticente, assim, eu sou meio contrário. Assim. Esse não poderia ser reconhecido legalmente, não. Estamos juntos. Concordamos plenamente. Com certeza. Caminhando pro fim, você que assiste... Gente, preciso mesmo terminar, viu? Não, sim. Você que nos acompanhou até agora, eu tenho certeza que você foi tremendamente impactado e abençoado por esse assunto que tem sido debatido de maneira tão sem responsabilidade. Eu queria indicar para você mais uma vez o livro do professor Raso contra o aborto. Ele também possui outros materiais, assim como o Imaginação Totalitária. E eu queria mais uma vez, muito obrigado, professor, e abrir para o senhor dar suas considerações finais. Gente, eu que agradeço o convite. Obrigado, foram excelentes perguntas. Me senti muito à vontade e acolhido por vocês. Espero que seja um vídeo que sirva aí pelo menos para uma boa reflexão, para que uma reflexão não seja feita justamente com o fígado, com o estômago, mas que a gente consiga
pensar, né? Consiga ter levado aí aos seus ouvintes um momento de reflexão. Sobre o aborto, eu gostaria de sempre dizer o seguinte, principalmente para nós, e eu falo nós aqui, pessoas de fé ligadas à comunidade cristã, nós não podemos ter pudor de discutir, né? Não podemos ter medo de discutir, receio de discutir, e discutir, que eu quero dizer assim, com coragem, com sinceridade, não se sentir ameaçado, vítima, não, eu sou vítima dessa sociedade. Não, poxa, os cristãos eram queimados vivos lá no Império Romano, então você não é vítima coisa nenhuma, sabe? Seja corajoso, leve a palavra de Jesus, porque é ele que nós temos que imitar, é ele que nós devemos levar a mensagem dele, e a questão do aborto precisa ser vista, sobretudo, quem pratica ou pensa praticar o aborto, quem praticou, quem divulga, quem pensa em divulgar, olha para essa pessoa e olha, fala assim, quer um abraço? Você quer um abraço? Está aqui meu abraço para você, sabe? Eu também pequei, nós somos pecadores. Vem aqui, vamos conversar. Porque é um tema que nós precisamos sentar, olhar diante das pessoas, tirar a máscara, abrir um sorriso acolhedor, falar, você está errado, cara. Você tá errado. Beleza, gente? Beleza, muito Obrigada, obrigado, professor. Obrigado, Uma pessoal. ótima noite. Galera, curte, compartilha, comenta, fica com a gente. E assim, eu sei que é um tema bem extenso, mas se você tiver algo a dizer, põe aí que a gente vai estar respondendo vocês nos comentários. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Fica nas redes sociais. Tchau.